Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje também estamos celebrando Santa Teresa de Calcutá. Teresa nasceu na Macedônia em 1910 e faleceu em Calcutá, na Índia, em 1997. Fundadora das missionárias e dos missionários da caridade, doou a vida em favor dos pobres, daqueles mais pobres, recordando a todos que a missão da Igreja passa pela caridade, alimentada na oração e na escuta da palavra de Deus. Celebremos com alegria esta grande santa do nosso tempo, grande mulher da caridade. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Amados e amadas de Deus, o evangelista começa situando onde está Jesus. Jesus está às margens do lago de Genezaré. E qual é o ambiente? A multidão apertava-se ao redor de Jesus. E apertava-se ao redor de Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Jesus é aquele que ensina a palavra de Deus. Jesus é aquele que coloca o reino de Deus em movimento através de gestos, através de palavras. Ele vai ensinando para as pessoas a palavra de Deus, ele vai ensinando para as pessoas o caminho de Deus. Continua o texto do Evangelho. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Amados e amadas de Deus, Jesus é um grande comunicador. Jesus sobe numa das barcas, pede que se afaste um pouquinho. Afastado, ele abraçava a multidão com o seu olhar, podia ser visto e podia se comunicar com a multidão. E dali, então, da barca, Jesus ensinava as multidões. Continua o texto do Evangelho. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Jesus pede a Simão que entre para águas mais profundas, que lance as redes em águas mais profundas. Simão então respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Amados e amadas de Deus, Simão escuta o apelo de Jesus. Simão dá atenção à palavra de Jesus, acolhe a palavra de Jesus. Em atenção à palavra de Jesus, lança as redes. Simão é um grande exemplo para nós aqui, que devemos buscar no dia a dia, acolher a palavra de Jesus, viver da palavra de Jesus. Continua o texto do Evangelho: assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Simão dá atenção à palavra de Jesus, apanha uma grande quantidade de peixes que as redes se rompiam. Quando nós escutamos a palavra de Jesus, quando nós acolhemos a palavra de Jesus, a pesca é sempre abundante, porque a palavra de Jesus transforma a nossa vida, a palavra de Jesus transforma a nossa existência, a palavra de Jesus dá um sentido novo à nossa vida e à nossa existência. Continua o texto do Evangelho. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Simão, diante da grandeza de Jesus, reconhece que ele é um pecador. Amados e amadas de Deus, o Evangelho termina agora Jesus convidando Simão a ser pescador de homens, a não ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. O Evangelho termina dizendo: deixaram tudo e seguiram Jesus. Amados e amadas de Deus, que a palavra de Jesus hoje também possa transformar a nossa vida, que a nossa pesca possa ser abundante, porque escutamos a palavra de Jesus. Deixo aqui a minha bênção para a nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.